Estou ligado. Pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Estou Ligado. Hoje a gente trouxe o tema de tecido conjuntivo. Estamos aqui com a convidada a professora Luciana Maia, do Departamento de Histologia, e as graduandas Maria Clara e Maria Eduarda, da turma de Nutrição. Olá, pessoal! Olá, bom dia a todos. E aí, vamos iniciar a nossa entrevista. Começando com a primeira pergunta, professora. O que é o tecido conjuntivo propriamente dito e onde ele está no nosso corpo? Veja só, o tecido conjuntivo é um dos tecidos básicos do corpo da gente, não é? A gente tem epitélio, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido conjuntivo frouxo, né? Ele é uma das variedades do conjuntivo. O conjuntivo ele tem várias especialidades, né? Mas, no geral, ele vai ajudar para sustentar o corpo da gente. Ele vai ter um papel importante, por exemplo, que cartilagem, tendão, é conjuntivo. O tecido conjuntivo frouxo, ele é a parte que vai estar abaixo do epitélio, formando a sustentação do epitélio, a nutrição e tudo mais. Perfeito. Professora, por que esse tecido é tão importante para a nossa saúde? Olha, você vai encontrar o tecido conjuntivo em órgãos como a pele, por exemplo. A pele é o maior órgão que você tem, não é? Então, na verdade, o conjuntivo está em muitos lugares dentro do corpo da gente, como a pele, como conjuntivo vai fazer parte de cartilagem, de osso, enfim, de tecido adiposo, que é a reserva de energia da gente. Então, você tem muitos locais tendo o conjuntivo, e em cada lugar ele vai ter uma especialidade importante. Só complementando a resposta, vale ressaltar também que ele tem um papel ativo na cicatrização e regeneração dos tecidos. Sem um tecido conjuntivo saudável, pequenas lesões viram grandes problemas na nossa saúde. Certíssimo. Agora, vamos para a terceira pergunta. Trazendo mais para a nossa área, a área da nutrição, né? O que a alimentação tem a ver com o tecido conjuntivo? Tudo. Porque, veja só, o tecido conjuntivo ele é composto por células, alguns tipos de células, e 3 tipos de fibras: o colágeno, a fibra elástica e a fibra reticular. Aí você já pensou, o colágeno é feito de quê, por exemplo? O colágeno é uma proteína, não é? O organismo pega lá os aminoácidos que vêm na sua alimentação, a partir do leite, né, a partir do queijo, ele vai entrelaçando nos fibroblastos e produz uma proteína. Então, a gente precisa realmente de uma alimentação variada, equilibrada, para dar suporte a todo o conjuntivo que a gente tem. Perfeito. Então, só reiterando o que a professora disse, sem ele, a gente não consegue produzir o colágeno, né? Então, tá aí a importância do tecido conjuntivo na nutrição. Trazendo o assunto mais para a prática e nosso dia a dia, quais são os alimentos que ajudam a fortalecer o tecido conjuntivo? Veja, se lembre que conjuntivo vai ter no osso. O osso precisa de cálcio, de fósforo, de ferro, ou seja, precisa de minerais. Né? O colágeno, que a gente falou, que vai existir em todo o tecido conjuntivo frouxo e denso. Então, você precisa de proteínas, né? De aminoácidos variadas. Se você tem... acho que foi você mesmo, Eduardo, que falou da cicatrização. A vitamina C tem um papel importantíssimo para a cicatrização. E outras vitaminas também. Então, tudo isso é importante. Não sei se eu respondi, mas... Obrigada. De maneira geral, é isso. E agora, professora, o que pode enfraquecer esse tecido? Se a gente não come equilibradamente, porque, veja, a gente precisa de uma alimentação, de um prato bonito, ou seja, contendo todos os nutrientes. Contendo, por exemplo, a fonte de proteína, que seria a carne, as carnes de maneira geral, não é?
os feijões, a gente precisa das folhas, porque a gente precisa que as fontes de vitamina C, de vitamina A, de minerais existam ali. Os cereais também são importantes. Então, a gente precisa ter uma alimentação variada e equilibrada, contendo as fontes dos nutrientes que a gente vai usar nos vários tipos de tecido conjuntivo. Perfeito, professora. Então, só para complementar um pouco dessa resposta, a gente tem coisas como álcool, tabagismo, estresse crônico, desidratação. Uma dieta pobre em nutrientes também prejudicam bastante essa questão. Ok? A falta de água é algo que a gente vê muito, principalmente em idosos. Não gostam muito de beber água, não é? Com certeza. E é um período que a gente está, vamos dizer assim, que o colágeno, às vezes, não está assim, a produção não está tão grande. Sim. Então, a gente tem que enriquecer mais a alimentação em algumas fases da vida para que dê suporte melhor de aminoácidos, mas a água também é fundamental. É um dos nutrientes que o pessoal nem lembra dele, mas Sim, com certeza. O idoso tem a questão do engasgar com mais facilidade, né? Então tudo isso prejudica a alimentação. Às vezes não tem mais todos os dentes na boca, né? Então não tem tanta vontade de se alimentar, não consegue mastigar corretamente o alimento. E até a própria questão da água mesmo, né? Que a gente sabe que é primordial para as funções do corpo da gente. Vale ressaltar também que a questão de exercícios com carga ajudam a estimular a produção de colágeno e manter tendões e ligamentos fortes. Então, o exercício físico é muito importante em várias áreas, né? É importante para tudo, basicamente. Perfeito. Na próxima pergunta, tem alguma dica de rotina ou cardápio para cuidar melhor desse tecido invisível? Veja, como eu disse antes, o prato colorido e equilibrado é o fundamental. Então, se a gente colocar, por exemplo, um prato que contenha carnes magras, ovos, peixe, não é? Se a gente colocar também no hábito alimentar dessa pessoa castanhas, sementes, folhas verdes, não é? E as frutas cítricas. Tudo isso vai dar um efeito muito importante para o equilíbrio. Se lembre que o leite, o queijo também é muito importante, porque osso é conjuntivo. E a gente não quer que esse osso fique flexível, né? A ideia não é torná-lo uma cartilagem. Também não pode endurecer demais, nem de mais nem de menos. A gente precisa da consistência adequada, que é justamente meio colágeno, metade de colágeno e metade de micronutrientes. Então, a gente precisa ter as fontes de minerais e vitaminas para ter um osso adequado, principalmente para quem é atleta, quem vai praticar atividade física. Esse conjuntivo do osso é importante. O colágeno não existe só na pele, existe também na formação de outras estruturas do conjuntivo. Perfeito, professora. Então, acho que é isso. Tu tem mais alguma coisa para acrescentar, Duda? Só falando que cuidar do tecido conjuntivo é cuidar da estrutura do seu corpo. Nós não vemos ele diretamente, né, o tecido invisível, mas a gente sente quando ele está fraco. Nas dores, nas lesões, na pele sem firmeza. Então, alimentar-se bem é investir na sua base. Com certeza, e sempre com o exercício físico associado, né? É isso, professora Luciana, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação. Foi muito legal fazer essa entrevista com a senhora. Você quer falar mais algo, Duda? Agradecer. Obrigada, professora, por esse momento de enriquecimento de conhecimento. Muito obrigada. Foi uma manhã divertida encontrar vocês, né? E a gente conversar sobre o tecido e a aplicabilidade. Porque não adianta a gente estudar sem saber para que isso vai ser útil na vida da gente. E aí, trazer essa
esse tecido, essas informações do básico para a sua vida profissional, para a sua vida corriqueira também, é muito legal. Muito obrigada por terem me procurado e fico feliz de participar da sua formação. Muito obrigada, professora. Estou ligado.